aluno, tudo bem? É o seguinte, bora fazer exercícios avançados sobre gerúndio e infinitivo, tá? Coloquei aqui para vocês só exercícios básicos e avançados de um modo geral para que a gente possa entender como que esse tema pode cair nas nossas provas, né? Ele foi recém-introduzido no edital da ESA, ele é bem comum nas provas militares, mas eu trouxe aqui para vocês uma gama de exercícios de provas militares, eu peguei provas militares para vocês verem como é que de fato cai, tá? Então, bora lá. Aqui a primeira questão, a gente tem preencher o espaço com a resposta correta de acordo com a gramática, regras gramaticais. I don't mind. O que acontece? Primeiro de tudo, não tem como ter um not aqui, né? Porque aqui a gente já tem um not. Então, primeira regra gramatical que vocês têm que se atentar é que não existe duplas negativas no inglês, né? Não existe duplas negativas, então não poderia ter esse not. O que você poderia ficar em dúvida é entre a letra B e a letra C. Por que não pode ser a letra D? A letra D é o verbo to travel, só que conjugado no simple present. Ele está aqui conjugado no simple present para as pessoas she, he ou it. E aqui é o seguinte, eu não me importo, tá? No caso aqui, ó, o que acontece aqui? Eu tenho um verbo. E aqui eu tenho um outro verbo, provavelmente, né? Que é isso que está indicando para a gente as opções. Então, não faz sentido eu conjugar o verbo 1 e conjugar o verbo 2. No inglês, né, quando a gente tem dois verbos conjuntos, o primeiro vem no indicativo e o segundo pode vir no infinitivo ou pode vir no gerúndio. É assim que a gente tem que analisar, tá? Então, o que acontece? Isso aqui está no indicativo, ou seja, na forma conjugada. Então, não faz sentido esse verbo aqui estar no indicativo e esse aqui também está no indicativo. Então, também não pode. Ou seja, agora eu tenho que escolher entre a letra B e a letra C, basicamente, ou no uso do gerúndio, porque aqui é gerúndio, né? Aqui, a cor. Aqui eu tenho gerúndio. E aqui eu tenho infinitivo. Eu sei que está no infinitivo, porque tem esse to marcando o infinitivo. O gerúndio é esse. Então, bora lá. Então, a gente teria que se atentar às regras. O verbo mind é um verbo que exige que o outro verbo do lado dele esteja no infinitivo, tá? Existe um grupo de verbos que exige que o verbo depois dele esteja aí no gerúndio. Então, aqui, meu gabarito só pode ser a letra B, tá? Só tem como ser a letra B, isso é uma regra gramatical, como ele próprio mesmo disse. É uma grammar rules. Show? Bora lá para a próxima. O que a gente tem aqui? De novo, decidir se a gente tem que utilizar o verbo na sua forma no gerúndio ou o verbo na sua forma infinitiva, tá? No caso, o que a gente tem aqui? Primeiro de tudo, você tem que olhar para os verbos. Olhar para os verbos. Existem algumas formas da gente colocar o gerúndio. Vamos pensar aí no gerúndio. O gerúndio, ele pode vir depois do verbo to be, depois do verbo to be, se ele estiver numa voz ativa, ele vai vir no gerúndio se ele estiver substantivado, no caso sendo o sujeito da minha oração, quando ele vir depois de objetos, quando, né, quando assim, como assim, depois de objeto? Quando o verbo ele estiver relacionado a esse objeto. O objeto está fazendo a ação de modo geral, então tem gerúndio também. 4. Depois de preposições. Depois de preposições. E 5. Depois de verbos determinados, tá? Então, um conjunto de verbos que exige que os outros verbos após ele venha no gerúndio, tá? Então, aqui o keep é um desses verbos. Então, aqui no caso, o verbo tem que ser going. Show? E aí, qual é a sagacidade que você tem que ter? Qual é a sagacidade que você tem que ter em relação a esse need to?
O need to aqui, o to, ele já está aqui para introduzir um novo verbo. Ou seja, introduzir um verbo no infinitivo. Então, não pode ser resting, going, rest, tá? Então, gabarito, letra T. Show? Única vez, assim, de fato, bem marcante. A única vez, né, bem marcante que a gente vai ver um to em um verbo, né, é quando eu tenho a expressão be used to. E aí o próximo verbo ele tem que estar no ing, mesmo sendo introduzido por meio de um to. De resto, eita, o to introduz verbo. Bom, então gabarito letra. Escolha a apropriada palavra para preencher os espaços vazios. Ursula, I whisper yes, my darling, she said without. Aqui ele está colocando para gente a colocação de um verbo ou no indicativo, ou no infinitivo, ou no gerúndio, né? Gerúndio. A gente está trabalhando aí com infinitivo e gerúndio. O gerúndio é o uso do ing, né? Como já sabem. Bem, vocês vão ter que lembrar dessa ordem aqui que eu falei para vocês. Vocês vão ter que lembrar disso aqui. E o seguinte, depois de preposições, você tem que colocar o verbo no ing. Então, without é uma preposição. Essa questão aqui ela é boa porque ela pega também a referência de preposition, que é um tema novo dentro da nossa prova da ESA, tá? Então, gabarito letra A, tá? Não poderia ser letra D, porque a letra C nem a letra D, porque nem faz sentido essa conjugação no simple present. Show? Então, gabarito letra A. 4. De acordo com o texto, qual é a alternativa que contém a explicação correta sobre o gerúndio? Então, você vai ter que voltar nessa explicação aqui que eu trouxe para vocês. Swimming is amazing exercise. Opa! Nadar é um bom exercício. O que é um bom exercício? Nadar. Ele é o meu sujeito frase, tá? Ele é o sujeito da minha frase. Ou seja, tá aqui, ó, quando ele tá substantivado e ele é o sujeito. Essa é a explicação, tá? Então, ele é o sujeito da minha expressão, sujeito da minha sentença, tá? Então, ele tá até em frente um verbo substantivado. Aqui, de novo, a gente teria que voltar para o uso do infinitivo e do gerúndio. E a gente tem que marcar algumas coisas. Aqui o verbo like. O verbo like, ele pode botar o próximo, pode ser que o próximo verbo a ele esteja no gerúndio, mas pode ser que esteja no infinitivo também, tá? Só que no caso, para botar no infinitivo, tem que estar com introduzindo ou com to, né? Então não pode ser a letra A, tá? E nem pode ser a letra então pode ser, no caso, a letra B, a letra C ou a letra D. Então pode ser tanto tricking quanto trick. Show? Então ele aceita os dois. Geralmente aceita mais to trick. Aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma preposição. Depois de preposição, só pode ser gerúndio. Então não pode ser a letra B, não pode ser a letra C. Pronto. Por eliminação, já fiz com o meu gabarito a letra D. Vamos ver se de fato está correta as outras. Creating. Aqui eu tenho um objeto. No caso, eu tenho um verbo associado a esse objeto. Então, tem que ser com ing também, tá? E depois, não tem nada que me faça o verbo ser no gerúndio. Tem o verbo no infinitivo. Show, gabarito, letra D. 6, questão aqui da EAR. Bem, logo de cara, eu vendo as opções, eu vejo que ele quer a mesma coisa sempre. Ver se eu estou colocando no gerúndio, se eu estou colocando no infinitivo. Aqui eu tenho uma estrutura que é comum do present continuous ou present progressive, né? E aí não faz sentido aqui eu estar com um verbo to be, depois um gerúndio. Não faz nenhum sentido, até mesmo porque verbo to be mais gerúndio, antes do verbo to be tem que estar um sujeito, tá?
Então, não faz sentido a letra A. Não faz sentido a letra C, de um modo geral. E o que a gente poderia estar trabalhando é com a letra B ou com a letra D. No caso, para trabalhar com a letra D, teria que estar aqui, ó, brief, tá? Mas só o seguinte, o verbo stop, ele exige que o próximo verbo a ele esteja no gerúndio. Então, aqui, olha essa questão aqui da Essex. I try to. O to, vocês sabem, ó, eu tenho o verbo 1, eu tenho o verbo 2. Dois verbos em inglês geralmente são separados por meio de um to. E aí, o que eu tenho? Esse verbo 1, ele tá no indicativo. E o verbo 2, ele vai estar no infinitivo. E aí, como que é o infinitivo? É basicamente o to e a base form do verbo. Então, o que eu tenho, por exemplo, aqui, ó, to dance. Eu tenho to mais a base form. To take. To sleep. To work. Tá? Então, aqui, gabarito letra A. I try to tell them the truth, but they wouldn't listen, tá? Não é o uso do gerúndio, porque a gente sabe quando que a gente está gerundificamente. Não faz sentido eu colocar no indicativo e o próximo no passado nem conjugar, tá? O indicativo sempre é o primeiro verbo. Isso aqui, esses dois estão na forma indicativa, tá? Eles têm que vir depois do sujeito. Ou gabarito letra A. Aqui a gente tem um verbo. Aqui a gente tem uma questão de font, que todo mundo tem medo, a beça. Gente, calma. Bem, logo de cara eu vi esse verbo aqui, enjoy, e ele é muito, muito comum, tá? E ele exige que o próximo verbo ele esteja em ing. Aqui não, aqui na Ford não precisa. Então eu tenho to pay, sailing. Assim como mandate também não precisa. To make. E aqui eu tenho uma preposição. Então, eu tenho que ter o going aqui, tá? Gabarito letra D. Pay, sailing, to make, go. Então, gente, pra gente entender essa questão de gerúndio, é só fixar essas regrinhas. Olha essa questão aqui da IA. Are you ready to water? Ou do you mind? Aqui, a gente tem um verbo que exige que o outro verbo atrás dele esteja no ing, tá? Então, aqui eu tenho de mind bringing, tá? Isso aqui, por sinal, esse é um verbo bastante comum de prova, tá? Mind, stop, avoid. Show? Então, era aqui bater o olho e olhar. A IAR, por sinal, adora esses verbos, tá? E 10, escolha a alternativa correta. You soon get it, use it to. Nesse caso aqui, quando eu uso a expressão get used, eu tenho que botar living. She's talking about. Aqui eu tenho uma preposição. Então, significa que eu tenho que escrever aqui em. A mesma coisa aqui dentro dessa expressão, ó, looking for. Eu preciso colocar hearing. Tá? Gente, infelizmente são regras gramaticais. A gente tem expressões que precisam seguir esses padrões, tá? I use it to. Aqui eu tenho o verbo use it to. Cuidado, que existe use it to, né? Ou até mesmo somente o be used to. No be used to, eu preciso colocar aqui no gerúndio, mas o used to é no infinitivo. Então, no caso aqui, eu teria to play. Show? E aí, o gabarito certo, a letra A, I am used to doing. Aqui, ó, esse caso aqui. I am used to, gerúndio. I am used to doing the dish. Show? Gabarito letra E. Vejo vocês no próximo